Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio dessa terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Nós estamos na 7ª semana do tempo pascal, já encerrando todo esse período, tá bom? Eu esqueci de falar o santo do dia de ontem, tá? Então, do dia 17 foi São Pascoal Bailon e hoje é São João I, tá? Dia 22 agora, Santa Rita de Cássia, tá bom, gente? Então, quem é devoto de Santa Rita, aqui tem um santuário também, né? Vamos lembrar também da história dela, mas é assim, santos de muita devoção popular, só o Santo Antônio de Pádua que eu passo um pano geral. Para os outros santos eu deixo para os padres e outros canais católicos fazerem suas homenagens, tá? Bem, gente, no primeiro momento, e eu deixei falado ontem, se você me acompanhou todo o áudio, né, bem grande, eu fiquei de falar a respeito do termo ascensão utilizado de forma errada e não tem nada a ver com o Senhor Jesus. E isso está me incomodando por causa do meu passado, né? Então, de novo, se você chegou de paraquedas no canal, tá há pouco tempo, não sabe a minha história de vida, eu já contei várias vezes aqui de forma esparçada, não vou lembrar em qual áudio, então não vou ficar também, como diz, buscando esse tipo de coisa, porque eu não me lembro, mas eu sei que já falei, mas eu vou ter que falar de novo. Eu sou recém-convertida, recém-convertida não, fui reconvertida. Eu já era da Igreja Católica, mas quando jovem, abandonei tudo para seguir uma vidinha sem pé nem cabeça. Isso incluía a parte religiosa e espiritual. Foi um erro, né? Já está confessado, já estou quites e tudo com a Igreja Católica, com o Senhor Jesus, só tem que fazer as reparações devidas, porque ficam as marcas desse pecado, né? Da idolatria, da apostasia, das heresias, enfim. Então, logo depois da minha crisma, já entrando na faculdade, eu literalmente aceitei o fato de ser pagã mesmo. Então eu fiz muita idolatria por aí. Fiz estudo esotérico, fiz muito curso, fiz isso, fiz aquilo. Tinha umas ideias de virar monge budista, graças a Deus não deu certo, ainda bem, né? Porque às vezes Deus tem planos para a vida da gente, sabe? Então hoje eu vejo que, apesar de ter feito muita besteira, Deus me preservou e preservou minha família de outros males. Lógico que eu me arrependo muito, porque eu perdi um tempo precioso, praticamente 30 anos da minha vida, se for ver. Porque eu tô com 46, então desde a juventude, não vou dizer 30, mas é quase 30, né? Porque a partir dos 18, 20 anos já joguei tudo fora e foi um erro. E aí, às vezes eu conto umas histórias assim de livros de santo que caiu na minha mão no período da faculdade e tudo, que foi esse processo, então, os amigos santos, né? De uma forma velada, de uma forma assim sutil, começaram a se apresentar. E hoje eu vejo que isso foi sob efeito do Espírito Santo, porque houve uma unção mesmo na época do crisma, quando eu fiz. Porque o grupo inteiro na época foi envolvido pelo amor do Espírito Santo, nós todos ficamos meio avivados do Espírito Santo. Só que o problema é que o padre que nos orientava, ele não era dessa linha, e eu nunca tinha ouvido falar de RCC. Sendo que o padre Jonas já estava fazendo seus trabalhos, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar do Monsenhor Jonas, a Bíblia. Só depois, no período da reconversão. Então, o período de reconversão foi no período de 2014 em diante. Isso eu posso afirmar categoricamente. E eu já estava desiludida de tudo que envolvia o esoterismo. Eu só estava ainda dando continuidade a isso porque eu não conhecia outro caminho. Eu não queria aceitar que a Igreja Católica é a igreja certa, né? Que Jesus é o caminho certo. E eu tava patinando, tipo, sem esperança mesmo, eu já tava sem esperança. Aí aconteceu um evento extraordinário, né, que não vem ao caso contar agora, eu já contei, né, mas por conta de uma situação de doença e depois a morte de um colega de trabalho, é que eu voltei para a igreja, em Jesus, né. O que acontece? Agora vamos focar na questão da ascensão. Eu não sei quem que tá me ouvindo, eu não faço questão de saber também, porque me dá estresse, me dá ansiedade. Desculpa, eu sou assim, tá? Não sei lidar muito bem agora com os comentários abertos e tudo, porque eu tive um problema de bullying na internet, de haters, né? Ataque de haters aí, não tem nada a ver com
com os assuntos católicos, é justamente com outras coisas nada a ver. Então eu tenho bastante trauma a respeito desse assunto. Mas assim, vamos supor que você que está me acompanhando seja um dos meus ex-colegas aí de curso esotérico. Ou não, às vezes é uma pessoa que é católico, nunca ouviu falar do termo ascensão, a não ser a ascensão do Senhor Jesus. E eu vou dizer o seguinte, antes que você acabe caindo na falácia mesmo, é um termo meio antigo, mas ainda é atual, na falácia de alguns sites que se dizem cristãos, católicos, de falar sobre faça a sua ascensão, ou faça a invocação, é bem esse termo, faça a invocação dos mestres ascensos. Cara, isso é heresia, apostasia, o nome horrível que você quiser dar. Porque tem, tá? Termos, mestre ascensionado, faça a sua ascensão com invocação do eu sou, eu sou, eu sou. Isso é perigoso, porque são coisas, ó. Hoje em dia, eu tenho minhas teorias, pode me chamar de já vai me chamar de doentia, mas pode me chamar. É uma teoria que eu tenho. Mesmo sendo católica, tem coisa que você não pode invocar. Porque se você invocar, é uma porta que se abre, literalmente é um portal que se abre, e para fechar depois, meu amigo, nem sei se dá para ser fechado só sob a força do Espírito Santo, a não ser que a sua fé seja grande, tá? Mas é lógico, a gente tendo fé nas santas chagas de Cristo, no sacrifício de Cristo, a gente consegue. Mas tem coisa que você não pode falar, invocar, estudar, colocar teus olhinhos em conhecimento imundo, que esse é o termo mesmo, é conhecimento imundo. É só para te fazer perder no meio espiritualista, no meio reencarnacionista, no que você quiser chamar, tá? Mas esses termos, o que no fundo a parte esotérica que fala? Não, nós vamos, mensagens de ET, mensagem de anjo de luz, esses papos escabroso aí, é muito comum falar assim, você faz a sua ascensão. É bem assim. É dar um falso poder para algo que não existe, um modo de conhecimento doentio e pior. Tem gente que acredita e acha que vai fazer ascensão. Tem que dar uma risada feia mesmo. Jamais, porque o único que faz a ascensão é Jesus. E o padre vai te explicar por A mais B por que é ascensão. Porque, gente, porque se fosse assim, Nossa Senhora, que é a filha bem amada de Deus Todo-Poderoso, teria feito sua ascensão e não sua assunção. Essa parte eu vou deixar para o padre explicar. Porque com o tempo, nesse pouco período, é que eu fui ouvindo e estudando nas homilias. Por que Nossa Senhora é assunta ao céu e Jesus é ascenso aos céus? Porque Jesus, pela sua própria força, como Deus e homem, ele faz sua ascensão. Nossa Senhora, por não ter força, porque é criatura, é ser humano, por mais que não tenha nascido sob o pecado original, foi preservada disso, quem que chama ela para o reino dos céus inteira, de corpo, alma e espírito? É Jesus. Então ela faz assunção. Então, no máximo, que todos nós, pobres mortais, e ainda crentes em Cristo, e mais, sob a vontade do Pai, porque não adianta só eu estou afirmando que eu creio em Cristo, pronto, garanti minha salvação. Não, é todo um conjunto de situações. Tem que ter a vontade do Pai, é a vontade de Jesus Cristo, que vai lá correr atrás dele, envia o Espírito Santo para caçar a pessoa pela goela mesmo, né? Tem o olhar dos santos e ainda todo mundo rezando, Nossa Senhora rezando por você. Pode ser que você e eu tenhamos em algum momento de nossa parca vidinha miserável sermos como Moisés, Santo Elias, né? De fazer o quê? De subir de corpo inteiro lá para cima, mas porque aí é graça e desejo do Todo-Poderoso. Que foi o que aconteceu com Moisés e Santo Elias, né? E depois com Nossa Senhora. É só ler as escrituras, minha filha. Não é fake news. Aí nós fazemos a assunção. Beleza? Qualquer coisa procure no Catecismo da Igreja Católica, converse com o seu padre, tá?
E se você não ficar satisfeito, aí sempre é aquela coisa, se você não ficar satisfeito com a resposta, peça para o Espírito Santo te indicar a pessoa certa, ou até um blog na internet, um livro. Ó, o Espírito Santo não falha. Ele vai. Primeiro você tem que se preparar para a verdade. Você tem que se preparar para o conhecimento que você está pedindo, para aquela realidade que você está a fim de saber. Quando você estiver preparado, o Espírito Santo e o teu anjo da guarda vão te dar essa informação. E você vai agradecer, porque você vai lembrar que pediu aquilo. Eu não vou saber explicar direito essa questão da ascensão e assunção dentro da Igreja Católica. Mas eu estou informando para você, cuidado com o que você lê por aí e alguns sites que, graças a Deus, eu já não caiu mais na minha mão, nos meus olhinhos, que se diz cristão e que se diz católico e que faz apostasia na cara dura. Tá? O que eu estou falando são coisas do esoterismo raiz, que é o que o povo fala, de verdade, que você pode fazer sua ascensão. Você pode fazer sua ascensão? Então vai fazer o que Jesus Cristo fez. Passou pela paixão, foi humilhado, cuspido, todo com as costas laceradas, carregou a cruz, foi lá e morreu na cruz. Faz aí. Você acha que foi fácil para o Senhor Jesus? Então minha primeira parte, minha primeira bronca é essa. Você quer a tua ascensão, filhinho? Principalmente esses perdidos aí do lado, que eu já pertencia a esse grupo. É um grupo disperso, ainda por cima. Cada um quer buscar sua ascensãozinha e fazer canalização de mestre ascenso. Ridículo, né? Desculpa falar, gente, é fazer mesa reencarnacionista branca. No fundo é isso. Que é uma abominação aos olhos de Deus lá no Antigo Testamento já, né? Vamos relembrar aí as coisas. Meu Deus, se for ver tudo as coisas que eu fiz, ou que, apesar que eu nunca participei de mesa branca. Nunca, graças a Deus. Só teve uma fase lá, mas não era exatamente aquilo, mas parecia que é. Mas no fundo, essas coisas de invocação, pegar símbolo de reiki, não sei o quê, é tudo na base daquilo que Deus sempre abominou. Então isso significa que as pessoas não estudam a palavra de Deus. Eles não sabem o que é a palavra de Deus. E aí eu tenho que concordar com o padre Marcelo Rossi. A palavra de Deus não é uma coisa, não é um livro qualquer. É o próprio Deus falando. Fazendo memória dele mesmo, fazendo promessas, dando, sabe, a partir de pessoas, Moisés e Tobias e todos esses profetas, se utilizando do ser humano para a vontade de Deus acontecer. E mesmo que você tenha acesso à tradição católica dos livros apócrifos, você vai ver que há uma conexão aí. Tá certo que há algumas discordâncias, né? Mas tudo leva para Jesus, tudo leva para a verdade, o caminho e a vida. Tá? Então cuidado, meu irmão, minha irmã, com as coisas que você lê por aí. Não precisa. Ó, se eu tô falando para você, eu tô que nem aquelas mãe de idade, vovó, né? Não vai naquele lugar que lá só tem perdição, sabe como? É isso mesmo. Não entre nessas coisas de querer saber. Não queira saber, mas não queira saber mesmo, tá? Eu só tô dizendo porque talvez um dia você vai topar com esses termos dentro do esoterismo. Ou, às vezes, aquela sua irmã esotérica que quer abrir seus olhinhos. Uma tia, uma prima, uma amiga. Ai, vamos para aquele encontro de bruxa boa. Vamos fazer umas poção. Vamos fazer uma simpatia. Ai, vamos fazer o seu nome de numerologia. Vamos ver uma astrologia aí. Cuidado, tudo começa assim. Tá? Porque, desculpa falar, gente, eu fiquei alguns anos, de 2016 pra cá, agora não, agora eu tenho certeza que eu tô fazendo o caminho. Claro que vai ser penoso, né? Mas assim, no começo, quando eu tive um encontro pessoal, o anjo do Senhor, que esse foi o começo da coisa. Depois Jesus fazendo encontro comigo nas adorações no cerco de Jericó, né? Que tive vários, toda vez que eu ia na sexta-feira aqui perto. O que acontece? Eu me perguntava nos primeiros anos, Senhor Jesus, tem tanta gente aqui dentro da sua igreja, inclusive é dedo duro, falou mal de mim aqui, denegriu minha imagem. Eu tô aqui, a ponto de chutar o pau do balde de água e falar assim, eu não quero mais voltar para essa igreja porque o povo daqui é hipócrita. O povo daqui não reza nem a metade, muito menos é fiel ao Senhor Jesus. O Senhor me chamou pra quê? Eu fiquei na dúvida mesmo. De verdade. Eu falei, pô, mas tem tanta gente aqui que parece ser santa e eu sou essa pessoa toda suja, vindo de um passado tão horroroso.
dei as costas pro senhor, o senhor, né, teve a bondade mesmo, a misericórdia de me chamar. Aí esses tempos me veio que devido à minha experiência péssima, sabe, eu sou meio que nem aquela samaritana do poço, eu tô pra dar um testemunho. Meio malemar mesmo, na real. Eu acho que eu não sou um bom testemunho, até porque eu falo besteira, falo umas palavrão e falando coisa de sanguinolência. Mas eu tô aqui para dizer, gente, pelo amor de Deus, se você veio de uma tradição católica e você tá sofrendo com ruídos aí de coisa estranha, pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Ou então você que por anos ficou com aquela, sabe aquela oração de São Jorge, com as armas de Jorge? Gente, desculpa falar, mas eu vou ter que falar. Aquela oração vem de uma tradição sincrética religiosa, de tradição africana, bate tambor, reencarnacionista, mesmo na real. Não é oração católica. Porque você nasceu no Rio, porque você tem uma tradição assim. Tem que quebrar essa tradição, meu filho. Você tem que decidir. Ou é São Jorge católico, ou é São Jorge do sincretismo religioso brasileiro, de cunho africano. Não tenho nada contra os africanos, nada com a tradição pagã africana. Eu acho que cada um escolhe aí, tá? Só que você se diz católico, então estude e vá até o fundo. Não é porque sua avó, sua bisavó ou bisavô rezava aquela oração que você tem que rezar de novo. Não. Você tem que observar certinho o que você está rezando. Porque tem muita crendice, tem muita superstição dentro das nossas casas e que entra mesmo. Usar o escapulário como superstição, colocar a imagem de Santo Antônio de Pádua de cabeça para baixo para casar. Não, gente. Não. Tá errado. Seja um católico raiz, tradicional. Mesmo que você tenha um pezinho, um pezinho e dois quase lá na teologia da libertação, não tem problema. Mas cuidado com certas orações. São Benedito também é católico, mas eu não sei, de repente fazem umas orações meio... Sabe aquelas orações que você falando, ele é cantada e pontuada? Cuidado, isso não é do catolicismo, catolicismo apostólico romano. Isso é sincretismo. Aquelas orações, passe para 10 pessoas essa corrente. Deus me livre, eu tô querendo me libertar, não quero fazer corrente para ninguém, nem para mim, mano. Isso aí também é um cunho de amarração. Tá bom? Engraçado que nesse período de pandemia eu andei ouvindo de um padre, porque eu acompanho estudo da palavra de um padre pelo WhatsApp. Diz que tem muita gente que vai procurar sortista, cigana, fazer amarração, desamarração, sabe? Umas coisas assim. E depois se arrepende e vai lá falar com o padre. Vai passar vergonha, né? Aí tem um padre que fala, é outro padre, tem um padre aqui que fala assim, esse povo que é meio desequilibrado. Eu admito, eu já fui desequilibrado, né? Tem que admitir, me dói bastante. Não seja uma pessoa desequilibrada. Não busque esse tipo de coisa. Não corra atrás. Você gosta de profecia? Santa Faustina, Revelações Privadas. Tem vários que eu tô falando aqui. Nem são tão conhecidos. A Santa Faustina tu não conhece. Mas assim, Santa Gertrude de Elfta. Tem tantos. Até o Apelos Urgentes, Nossa Senhora de Anguera, são revelações, por mais que ele faça pública, é revelação privada pro senhor lá, Pedro Regis. E aquilo me bate no coração, não, isso tem razão, sabe? Eu demorei um tempão para indicar esse canal aqui no YouTube. Eu já acompanho, já tem um par de anos já, mais de ano. Mas só de uns tempos para cá que eu tenho falado mais assim de forma enfática, certo? Porque tem acontecido mesmo. Demora, mas tem acontecido. Então não fique buscando outras coisas. Então se você ouviu falar, como eu no meu caso, também já presenciei, já acreditei nesse negócio de ascensão, o ser humano não faz ascensão sozinho. Até porque isso é um mérito só de Jesus. Ele é homem e Deus. E está no presente porque ele está vivo lá com o Senhor Jesus, com Deus, com o Todo-Poderoso, entendeu? Eu não vou dizer que ele foi homem e Deus. Não, ele ainda é homem e Deus, mas ele está nos céus, em outra realidade. Tá bom? Essa é a primeira etapa do Pitaco. Tá? Eu vou ter. Às vezes eu fico falando as coisas aí de morte e tal. É porque tem umas coisas que chocam, né, gente? Tem umas coisas que. Nossa, não adianta, eu tenho que falar. Que nem eu coloquei aqui na pasta notícias
uma das últimas notícias do DW Brasil, Deutsche Welle Brasil, que eu super recomendo para vocês acompanhar, você que gosta de notícias, né? Para estarem acompanhando. Então, coloquei lá o que os indianos estão fazendo com os corpos dos falecidos. Estão jogando tudo no Rio Ganges, mas é muita coisa, é muito corpo de gente morta, gente. Então, são realidades assim que a gente não pode fechar os olhos. No sentido assim, você é uma pessoa que reza para os falecidos, para almas do purgatório, reze por essas pessoas que nem conhecem Jesus ainda. E olha que lá foi feito um trabalho por São Tomé, hein? Dentro da Igreja Ortodoxa Católica, São Tomé é uma espécie de padroeiro lá. E tem também uma região da Índia que teve a presença de São Tomé lá. Certo? Do catolicismo apostólico romano tem lá um espaço. Diz que uma época teve uma grande enchente. Só essa localidade ou esse bairro não foi afetado. Por quê? Porque São Tomé já tinha feito uma oração de poder, digamos assim, lá. E lá não foi atingido. Então diz que a partir daquele momento os católicos, que eram tão desprezados, passaram a ser respeitados. Eles começaram a aceitar a tradição de que São Tomé abençoou aquele local, que nunca mais haveria inundações. E foi o local que sobreviveu, assim, não teve nada de inundação. E olha que parece que era um local baixo, hein? Não era um local muito alto, não. Muito bem, gente. Vamos avançar, então. Vamos direto para a liturgia, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José. Estamos no ano extraordinário dele. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, tá? Para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, para os nossos párocos, bispos e para todos os políticos aqui do Brasil, tá? Porque agora a situação está bem eleitoreira demais para o meu gosto. Estamos rumo a 2022, no meio de uma pandemia, crise de vacina não vacina, tá crítico o trem aqui. Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta terça-feira estamos com a cor litúrgica branca, né, dia 18 de maio. A primeira leitura é Atos dos Apóstolos 20, versículos 17 a 27. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardavam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 67, com o refrão Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor.
Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Só o Senhor nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O evangelho desta terça-feira é João 17, versículos de 1 a 10. João 17, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste domingo da Ascensão do Senhor, 7º domingo da Páscoa, mas não é chamado assim, né? Que é Marcos 16, versículos de 15 a 20, que Jesus manifestou aos 11 discípulos, dizendo: Ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. Ou seja, eu falei errado, gente. Muita coisa. Ontem eu falei errado. Eu falei que esse evangelho é o evangelho que acontece antes da paixão do Senhor, mas não é. Ele já tá se preparando para subir aos céus, né? Me enganei, desculpa. Eu tô zureta. Tô zuretinho. Falei bobagem mesmo. Falei bobagem ontem. Bobeira. Foi falar a explicação do evangelho domingo, falei bobeira. Não. Aí significa que não prestei atenção, né? Prestei atenção no evangelho. Oh, meu Deus do céu. Pra que leva caderno ainda pra anotar a homilia, né? Então, aqui é o evangelho de Marcos, depois vem a primeira parte, a primeira leitura desse domingo já é o início dos Atos dos Apóstolos. Então, na sequência, tem essa conexão, né? Então, eu quero pedir desculpas porque eu falei bobeira ontem. Então, Jesus, antes de fazer sua ascensão, ele dá ordens aos seus discípulos, que é o evangelho desse domingo. E fala aos 11, vai a todo mundo, fala de mim, anuncia a boa nova, fazer o batismo para todos, né? Dá as últimas orientações e Jesus faz sua ascensão. Aí cada um vai por um lado. É que, na verdade, outros evangelhos, tem um que diz assim que Jesus subiu aos céus e os apóstolos ficaram olhando com cara de tacho e vem 2 anjos dizer: o que vocês estão fazendo? Vocês estão assim? Não, coragem, né? Coragem, não fiquem tristes. Ele vai voltar uma segunda vez, é a segunda vinda de Jesus. Mas os anjos estão lá consolando e reafirmando que o Espírito Santo vai dar força para a caminhada acontecer de cada um deles. E cada um deles realmente se dispersa. Cada um vai para um canto do planeta fazer o que tem que fazer. Tá bom? Meu canal é uma coisa, gente. Eu tento, mas às vezes eu falo umas fake news assim do peru, né? Peço desculpas aí. Mas não adianta, às vezes eu tenho que continuar, né? Eu tenho que seguir. Pedir desculpas e seguir, mas eu peço desculpas. Ontem eu falei bobeira mesmo, tá? Tava falta de atenção mesmo. Gente, é o seguinte, eu vou ler aqui mais um parágrafo bem curto do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grion de Montfort, e infelizmente a parte do terceiro momento, tanto a parte do primeiro e do terceiro momento, eu sempre mudo. Né? Que é mulher de fases, de luas, volúvel, né? Solúvel. Porque o que aconteceu, gente? Pô, a gente tá chegando aí para Pentecostes, não tem oitavas de Pentecostes. Eu sei que estamos em maio, é para honrar Nossa Senhora, é o mês da Nossa Senhora, queridíssima,
Já estamos indo para Nossa Senhora Auxiliadora, né? Deixa eu até ver quando que vai ser. Ó, dia 24 é Maria Mãe da Igreja, agora. O pessoal já está fazendo a novena para Nossa Senhora de Auxiliadora, do Carisma de Dom Bosco. Dia 31, visitação de Nossa Senhora, que também é uma data importante. Certo? Será que vai cair no dia 23, Nossa Senhora Auxiliadora? É que eu não sou devota da Nossa Senhora Auxiliadora, deixa eu ver. São João Bosco, Batista de Rossi. Não. Em algum momento vai ser, porque alguém tá fazendo novena. Ah, sim, dia 24. Então, dia 24, mas dia 24 também é Maria, Mãe da Igreja, que foi instituído, acho que por Papa Francisco, né? Então, por excelência, é o mês mariano, por excelência e tal. E eu daria continuidade a ler parágrafos aqui do tratado. Mas hoje eu ponderei, tá certo, pode ser uma atitude egoísta minha, humana. Mas eu amo muito o Espírito Santo. Talvez não pareça, eu não sou tanto da RCC, gosto da RCC, gosto muito do carisma da Canção Nova, sou apaixonadíssima pela Canção Nova, pelo carisma deles, tá? Já tô de boas com o carisma, né? O carisma nunca tive problema, o problema às vezes com os filhos da Canção Nova, então tô de boas com o povo da Canção Nova. Mas acontece o seguinte... Eu tenho um livro que fala do Espírito Santo do Padre Raniero Cantalamessa. E eu acho que eu vou fazer o seguinte a partir de amanhã, mas eu tenho que achar o livro, né? Eu tenho que deixar na mão aqui, que senão eu vou ficar lendo... Porque enquanto eu não achar o livro, eu vou ficar lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, tá? Então, hoje, a princípio, mas você sabe que eu faço uns lapsos, né? É a idade, a velhice, alguma coisa aí que tá pegando. Falta de atenção, né? E eu não peguei coronavírus, então deve ser velhice mesmo, eu já tô ficando na terceira idade. Eu vou falar do parágrafo 148, terceiro motivo aqui, do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, tá? Então vamos lá. Então hoje ainda é. A partir de amanhã já não sei. Talvez eu mude, mas aí eu tenho motivos pra gente estar clamando, né? Para a vinda do Espírito Santo em nossas vidas, mas não para que ele nos dê poder de profecia, poder de visão, poder além... Como é que é? Visão além do alcance? Parece Thundercats. Não, gente. Claro que se acontecer é porque é necessário que seja feita alguma vontade de Deus de forma pontuada na nossa vida. Não é sempre que a gente vai estar fazendo. Não é sempre que a gente pode estar fazendo profecia. Então isso é uma coisa que eu penso que tem muita gente que é ligado a grupos de RCC que não se conformam, né? Acha que tem que estar sempre fazendo profecia. Não é bem assim. A gente tem que estar preparado para ouvir o Espírito Santo, para ouvir Jesus, sim, de fato, para ter essa interlocução, para realmente colocar até, nos colocar à prova. Não colocar o Espírito Santo à prova, não é isso? Mas nos colocar à prova. Será que sou digna de receber esta informação? Ai, meu Deus, eu estou com dúvida. Será que não é uma tentação do inimigo, do demônio, ou até um espírito imundo me fazendo crer alguma coisa? Então tem que tomar cuidado. Mas importante, prudência, humildade e obediência. Sendo obediente já está um bom caminho andando, viu? Porque o capeta nunca é obediente. Ele é o desobediente por natureza. Tá? O humilde, ele até finge humildade, viu? O demônio, ele finge humildade. Mas obediência, ele nunca será capaz de fingir. Nem para fingir ele consegue ser obediente, tá? Nessa parte ele não é hipócrita, certo? Então, são coisas nesse sentido. Então, por conta disso, eu vou ver esse livro do Padre Raniero Cantalamessa, fazer um jabá do livro também, né? Porque de repente vai que tem alguém que queira, e ele é da editora Canção Nova. E eu já aproveito, faço a citação aqui de uns trechos, né? E deixar todo mundo felizinho rumo a Pentecostes. E pós-Pentecostes também, mesmo sendo período que não tem as oitavas de Pentecostes, tá bom? Como eu já expliquei em áudios anteriores, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 148, terceiro motivo. Nossa Senhora apresenta essas obras... Nossa Senhora apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada retém para si do que lhe ofertamos. Tudo remete fielmente a Jesus.
Se algo lhe damos a ela, damos necessariamente a Jesus. Se a louvamos e glorificamos, logo ela louva e glorifica a Jesus. Hoje, como outrora, quando Santa Isabel exaltou, ela canta, quando a louvamos e bendizemos, que é o Magnificat, né? Lucas, capítulo 1, versículo 46. Tá? Muito bem. É um dos motivos de fazer a consagração pelo método Montfort, que é uma renovação. Veja bem, para resumir, caso eu não fale mais então do livro, né, ou da consagração à Nossa Senhora pelo método Montfort, que vai ser o último momento, então eu já vou explicar agora. A consagração pelo método Montfort, ele é também uma renovação das promessas do batismo, quando fomos batizados. Nós nos entregamos a Nossa Senhora para que ela nos apresente efetivamente e nos consagre a Jesus Cristo, tá? Não é somente para Nossa Senhora, mas sim para Jesus, certo? Então, São Luís Maria está dizendo isso. Nós não temos prejuízo de nos consagrarmos a Nossa Senhora, ao contrário, temos muitas vantagens. Tanto é que quem faz as práticas de 4 semanas, porque é um preparatório de 12 dias, depois a primeira semana, segunda semana, terceira semana de orações, tá? Quem já fez a consagração sabe o proceder. Que na realidade são praticamente um mês, tá? Rezando, então são mais de 4 semanas orando, né, com orações específicas e pedindo situações específicas. Eu estou no processo da consagração, tá? Estou para terminar daqui a um tempo. E eu já dei esse testemunho, vou dar de novo, vou falar de novo, porque faço questão de falar isso. Toda vez que eu faço a consagração, e tem ano que eu faço de 3 a 4 vezes, esse ano, acho que é a terceira vez já, porque aconteceu situações frustrantes. Por que é a terceira vez que eu estou fazendo ainda no primeiro semestre? Gente, porque já subiu a bandeira vermelha, a data que eu fiz não caía numa data que ia ter missa que eu pudesse participar. Quando eu estava para fazer veio a bandeira vermelha, atrapalhou tudo. Fiquei sem missa. Eu não ia fazer a consagração de qualquer jeito, né? Então agora eu quero ver se a coisa vai. Espero, né? Espero que dê certo. E também se não der certo não tem problema, eu vou tentando, mas a cada vez que eu faço essa prática espiritual, que eu chamo de prática espiritual, meu irmão, minha irmã, é uma prática espiritual, sim. Tem que fazer a leitura do livro, fazer o preparatório de 12 dias, depois a primeira semana de 7 dias, depois a segunda semana de 7 dias, mais outra semana, a última semana de 7 dias, exige um pouco. Sempre acontece, no meu caso, não que vai acontecer no seu, mas no meu caso, toda vez acontece algo relacionado que eu preciso saber a respeito de mim mesmo. E é muito duro. Não vou mentir, não. E essa vez aconteceu de novo. Só que foi de uma forma sutil que eu quase deixei passar desapercebido. Tenho até que anotar. Eu faço diário, inclusive, da semana que eu começo e coloco o que aconteceu nesse um mês de consagração à Nossa Senhora, pelo método Montfort. Eu tenho que até pôr. Que surgiu uma situação que acontecia, que eu fazia, pensava, não sei o que, sentia, e aí veio que, mas estou errada mesmo. Pra que eu tô fazendo isso contra mim mesma, digamos assim? Não posso entrar em detalhes, né? É uma coisa muito íntima. Nada que eu poderia falar, mas eu prefiro ainda deixar em fechado do que em aberto, porque é algo que eu comecei a ver que, nossa, que pessoa horrível que eu sou. Não é falsa modéstia não, gente. É duro. No meu caso acontece isso, revelações sobre a minha pessoinha que eu preciso melhorar, e se não melhorar, tapinha na cara. Né? Porque senão eu estou caminhando pela hipocrisia, né? Como diz, e assim caminha a hipocrisia. Não tem lá os memes que falam? E assim vai a hipocrisia da pessoa, né? Todo mundo é hipócrita, gente. Desculpa falar, eu e você somos. Eu principalmente, né? Então, tem algumas coisas que é necessário lapidar, cortar, renunciar. Aí vem o evangelho do quinto domingo da Páscoa, né? Faz muito sentido. Poda eu, Senhor Jesus. Ó, essa parte aqui pode podar que para o Senhor não vai resolver nada, só vai atrapalhar, atravancar, só vai dar pipineira, né? Certo? Eu digo esse testemunho porque se você quer saber sobre você ou frutos dessa consagração, olha,
Jesus e Nossa Senhora têm sido tão maravilhosos com essa pessoa que vos fala, comigo, que eles têm dado essa grande oportunidade de me mostrar quem eu sou. Para mim isso é um grande fruto. Eu sempre quis isso. Por mais que doesse, por mais que eu ficasse braba, por mais que eu ficasse inconformada, que eu não queria aceitar certas coisas, né, a respeito de mim mesmo, mas eu sempre estive à busca dessa minha realidade. Eu não vou dizer verdade, porque verdade é o Senhor Jesus. A essa realidade que bate forte, né? Eu não sei o que a consagração pode conceder a você, mas eu digo o seguinte. Você que é filhinho de Nossa Senhora, não tenha medo de se consagrar várias vezes durante o ano sobre o método Montfort. E se você já fez, faça a sua reconsagração. Ah, mas já passou a data lá, tá. Não tem problema, escolhe uma outra data e faz. Se possível, no domingo mesmo, porque a princípio algumas cidades estão aí abertas para as missas aos domingos, né? Ah, mas não cai numa data Nossa Senhora. Nossa Senhora entende, mas estamos em momento de pandemia, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Tá? Então escolhe uma data, ou uma data que efetivamente você sabe que vai poder participar da missa, que cai durante a semana, um sábado, não importa. Pode ir lá tranquilamente, mas faça. Ai, mas só tem parte virtual, eu gosto de assistir a missa do Frei Josué, do padre lá da Canção Nova. Não tem problema, faz, meu filho, faz comunhão espiritual. Deus vai ver isso também. Claro que numa outra oportunidade, faça uma consagração que seja depois presencial, no mesmo ano, no mesmo semestre. O próprio santo aqui fala, não tem problema você fazer sempre a consagração, até melhor, super recomendo. Ele mesmo fala no meio do livro. Não é um erro, não é um exagero. Exagero é você, de repente, sair dando um testemunho meio das loucas, assim, tipo, eu tô usando tudo que é objeto externo para dizer que eu sou filhinho de Nossa Senhora pelo método Montfort, porque não sei o quê. Talvez isso atrapalhe um pouco. Não é legal. Pode dar um mal entendido entre você e o padre, entre você e o bispo, como já aconteceu numa experiência aí, de alguns anos atrás, em que um bispo interviu e foi criticado, muito criticado. Por quê? Porque o bispo não conhecia a consagração pelo método Montfort. E aí fizeram um grupo de fiéis católicos, fizeram numa igreja, mas chegaram ao ponto de quase ser uma consagração para votos religiosos, assim. O negócio foi um pouco destoante mesmo. Aí a coisa ficou meio feia. Ficou feia para os dois lados. Ficou feia para os fiéis, que foram proibidos de seguir esse tipo de consagração, e ficou feio um pouco para o bispo, que não conhecia. Aí teve uma enxurrada de crítica que ele recebeu. Não sei, é um bispo da região de Goiânia, lá de Goiás. Faz um tempo já que aconteceu essa polêmica, e ele depois falou, olha, eu me consagro todo dia a Nossa Senhora, mas eu não conhecia o método Montfort, entendeu? Porque tá tendo um boom de uns anos para cá, com a graça de Deus. Tem um auxílio do padre Paulo Ricardo, ele faz o curso dele lá de graça, principalmente da consagração do método Montfort. Tem um testemunho dele, dizendo que ele já era padre, já se consagrava por Nossa Senhora, por causa das orações tradicionais, mas como ele viu um amigo dele, padre, que se consagrou e achou que tinha alguma coisa diferente, quis pagar para ver mesmo. Padre Paulo Ricardo fala, pagou para ver. Só que isso você não vai encontrar no site dele. Tava no Facebook do amigo padre. Isso que eu achei mais interessante. E ele fala, meu irmão, você que me indicou e tudo, eu não acreditei que ia dar frutos, mas olha essa consagração, olha, me rendeu, hein? E rendeu mesmo. Ele é um dos grandes propagadores do método Montfort. Então, se você nunca ouviu falar, tem o site de cursos do padre Paulo Ricardo, que tem muita coisa de graça lá. Se você quiser fazer o pago, também super recomendo. Né? Eu tenho que fazer essa propaganda para ele, esse marketing free para ele, porque eu me utilizei muito de tudo que era material gratuito do padre Paulo Ricardo, até hoje. Né? Eu agradeço muito todo o trabalho e o empenho da equipe dele também. Quem mais que fala? Padre Duarte de Souza Lara também fala. Muitos consagrados da Canção Nova já fizeram sua consagração pelo método Montfort. Cada ano que passa é uma experiência, assim, gente, que não tem explicação. Então, você quer se aproximar mais de Nossa Senhora, você sabe que da sua vida você foi consagrado à revelia, ou seja, uma terceira pessoa te consagrou a um demônio, a uma entidade, a um orixá, sei lá o que te consagrou. Se consagre para Nossa Senhora, de coração aberto. Você vai ver como a coisa quebra. Você tem mesmo uma cura e libertação com o tempo, também.
Porque esse foi um dos motivos iniciais que eu fiz. Eu mesma, ninguém me consagrou a nada, eu não sei, né? Até onde eu sei, ninguém aqui em casa me consagrou a nenhuma entidade. Por outro lado, eu me autoconsagrei para várias entidades. Então, para fazer essa quebra, eu fiz a primeira vez em 2014. Eu lembro até hoje. E ainda foi na igreja que não era igreja. Porque eu já estava vendo vídeos do Padre Paulo Ricardo. Comprei o livrinho, fiz tudo certinho. Foi, ó, ladeira abaixo de alegria, né? Foi sofrido, mas foi uma benção. E depois nunca mais parei. Eu achei que eu havia necessidade de fazer a reconsagração, até que eu vi um missionário falar, não, se reconsagre todo ano mesmo, tá certo, tem que fazer. E agora o pregador Anderson Reis fala, muitos aqui de canais de YouTube falam da importância da consagração pelo método Montfort. Já falei, eu uso um escapulário de aço cirúrgico, que não dá alergia, por conta disso. Ele é um sinal externo, sutil, para dizer que eu sou consagrada pelo método Montfort. E eu não me arrependo. Você que está atrás de um exercício espiritual e não está se adaptando com aquele o mais famoso, né, do Santo Inácio de Loyola, faz pelas mãos de Nossa Senhora, pelo intermédio aqui, pela intercessão de São Luís Maria. Muitos jovens têm feito, tenho visto pessoas jovens mesmo fazendo e ficando mais próximos da Igreja Católica. Eles ficam literalmente apaixonados por Nossa Senhora e pela Igreja Católica a partir do método Montfort. E eu sempre falo, você está fazendo a consagração? Que bom. Não desista, né, do método também, porque ele é um caminho seguro, certo? Então não é força de expressão. Para fechar, porque aí, como diz, né, não sei se eu vou fazer para amanhã, talvez não. O ano passado eu fiz para uma pessoa. Aí esse ano, a dita cuja da pessoa, não posso falar nomes, a dita cuja da pessoa está muito mais próximo de Nossa Senhora e falando de uma forma mais respeitosa do que antes. Então, não é o certo, tá? Eu fiz assim a revelia mesmo, eu fiz uma espécie de, Senhor Jesus, estamos no meio da pandemia, Nossa Senhora, eu vou fazer aqui consagrando juntamente comigo tal pessoa. Porque eu já coloquei no coração sagrado de Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, mas eu senti que deveria fazer, e fiz. Gente, deveria ter feito antes. Poxa vida. Acho que eu vou fazer de novo. Num próximo momento do segundo semestre, vou fazer uma nova consagração à Nossa Senhora, pelo método Montfort. Vou colocar essa pessoinha novamente lá. E é uma pessoinha que sofre ataque direto dos negócios aí. Não posso falar porque senão você vai saber quem é. É uma pessoa pública. Mas eu fiz... puxa, viu? Então, assim, fica a dica. Você quer colocar alguém? Pode pôr, mal não fará. E fica observando. Monta seu diário de consagração aí, tá? É diferente de fazer consagração pelo Sagrado Coração de Jesus e tudo, mas tem frutos também, tá? Gente, chega. Uma ótima terça-feira para vocês. Fiquem na paz de Cristo, né? Por favor, procurem saber mais sobre a consagração pelo método Montfort de Nossa Senhora. Vamos ficar todo doidinho em Nossa Senhora e em Jesus, né? Mas com as graças de Deus, com a bênção de Deus também, tá? Mas principalmente protegidos pela Sagrada Família, consagrados resguardados no Sagrado Coração de Jesus, tendo a paz de Cristo na vida de vocês. E a gente ser missionário, né? A gente fazer a boa nova da melhor forma que é possível. Lógico que a gente é muito falho, né? Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz.